Então vamos abrir a palavra de Deus, né, em Gálatas capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 6 em diante. Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante. Então preste bastante atenção no que nós vamos ler. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Vamos orar. Deus querido, Deus que quer que compreendamos a verdade, Deus que quer que o evangelho seja pregado e crido por todo mundo. Estamos diante de uma grande verdade da tua palavra e precisamos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor. O homem só pode compreender o evangelho se o Senhor abrir o entendimento. Se o Senhor fizer como fez com Paulo, deu revelação, assim venha nos dar revelação. Eu quero orar por todos quantos vão nos assistir na internet, aquelas centenas de pessoas que nos acompanham, que nos assistem todos os dias. Quero pedir que o Senhor venha abrir o entendimento delas, Senhor. Revelar, alcançar o coração delas com a verdade do evangelho. Crendo assim, nós oramos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Paulo está admirado. O que é admiração? Uma coisa que te surpreende, mexe com você, que chama a tua atenção. Então Paulo fala assim: admiro, estou totalmente admirado. Admirado com o que, Paulo? Que vocês estão passando tão depressa. Eles estavam numa posição, estão passando depressa para uma outra posição, passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Para o quê? Para o que eles estavam passando? Para outro evangelho, para uma outra posição, para o outro evangelho. Ele fala: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. E o que eles querem fazer? Perverter o evangelho de Cristo. Então vamos começar hoje trabalhando nisso aqui. Aquele que vos chamou na graça de Cristo. O que é ser chamado na graça de Cristo? O que é a graça de Cristo? Então vamos trabalhar nisso hoje. Então vamos folhear a palavra de Deus. Abra lá, João capítulo 1, para te explicar o que é ser chamado na graça de Cristo. Então João capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 a 18. Um testemunho de João Batista. João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor. João Batista pregava o arrependimento. Ele dizia assim, a pregação dele: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João aqui dá um testemunho a respeito de Jesus Cristo. Ele diz, versículo 15: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim
tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Agora preste atenção, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha o versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, Moisés trouxe a lei, cobriu todo o Velho Testamento, a velha aliança. Agora, olha lá a continuação do versículo. A graça e a verdade vieram por meio de quem? De Moisés? Não. Da lei? Não. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que veio por meio de Jesus Cristo? A graça e a verdade. Então Cristo trouxe a graça e a verdade. Isso veio por meio dele, não veio por meio da lei. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus único, unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. Então Cristo veio trazer esta graça que Paulo está dizendo para os Gálatas, que eles estavam saindo depressa, deixando depressa a graça e indo para um outro evangelho. Então, quem é que trouxe a graça e a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, vamos para outros textos. Efésios capítulo 2. Você já sabe bem isso. Mas tem centenas de pessoas atrás daquela câmera que nos assistem, que eu preciso ajudá-los. Então, Efésios capítulo 2, nós vamos fazer a leitura aqui do versículo 4 em diante. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, olha a nossa posição, estando nós mortos nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha lá, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, olha a nossa posição, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para e ouça, porque pela graça sois salvos. Como, pastor? Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora olhe, isso não vem de vocês. Vocês não conseguem produzir isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. De onde vem? É um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus. Não de obras, não de obras. Isso significa o quê? Que nada que eu faço me produz salvação. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então preste atenção nisso. Depois eu vou explicar o que é ser salvo. Então, eu posso jejuar, eu posso dar tudo que tenho, eu posso subir no monte, descer do monte, eu posso participar de todas as reuniões, eu posso fazer muitas obras boas, eu posso fazer tanta coisa na igreja, mas nenhuma destas coisas que eu venha fazer me salva, me dá condições de salvação. Eu posso ser um dizimista, participar de todas as campanhas, estar inserido em todas as obras da igreja. Eu posso sair às sextas-feiras da comida para as pessoas debaixo das pontes. Tudo isso é muito bonito. Eu posso ir no hospital, orar pelas pessoas, e é bom, tem gente que tem o ministério de fazer isso. Eu posso fazer 40 dias de jejum, mas nenhuma obra que o homem pode fazer, presta atenção, tem poder para salvá-lo. Nenhuma obra, nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nem bispo, nem papa, nem padre, nem ninguém. Nenhuma obra que o homem possa fazer tem poder para salvá-lo. Está bem claro isso na sua mente? Nenhuma obra. O homem é incapaz de produzir alguma coisa que lhe dê poder de salvação.
Ele pode ser o maior religioso do mundo, ser rigoroso nas regras que ele tem que obedecer, mas ainda que ele cumpra tudo isso perfeitamente, nenhuma obra que ele pratica vai lhe dar poder de salvação. Por quê? Porque o homem, ele está preso numa natureza de carne, maligna, contrária a Deus. E o melhor que ele vem fazer, quando chega diante de Deus, chega manchado pela carne. Então não existe nenhuma obra que o homem possa fazer para ser salvo. Começa a entender a graça aí. Então, pastor, o que me dá poder de salvação? Cristo fez por mim. Quando Cristo vai à cruz do Calvário, e ali ele é crucificado, e ele toma as maldições da lei sobre ele, e ele toma as nossas iniquidades e pecado e a nossa culpa, e ele quita a nossa dívida. O escrito da dívida ele cravou na cruz, era contra nós, constava de ordenanças, nos era prejudicial. Ele quita a nossa dívida na cruz. E quando eu creio nesta grande obra redentora de Cristo na cruz, a salvação me é dada gratuitamente. Gratuitamente. Vocês entendem isso? Então, em que consiste a graça de Deus? Tudo da parte de Deus, inclusive a salvação que eu estou te dizendo, ela é dada para o homem gratuitamente, não tem custo. Não tem custo. E todas as demais coisas que vêm da parte de Deus para o homem nos são dadas gratuitamente. É como uma criança que nasce. A natureza dela exige que ela respire. Então, quando ela nasce, ela precisa respirar, ou o médico dá um tapinha no bumbum dela, ou ela já nasce chorando, e ela vai ter a experiência de respirar. Ela tem direito ao ar. O ar é dado a ela gratuitamente, é um direito de nascimento. Não existe custo para o ar. Então ela nasce e passa a respirar, o ar que é dado a ela gratuitamente. Então, pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Não sou eu que produzo a salvação. Não é o meu esforço que produz a salvação. Não é o preço que eu paguei que produz a salvação. Mas é o que Cristo fez na cruz. E quando eu creio nele de todo o meu coração, então eu sou salvo pela graça de Deus. Está bem claro isso? Então por que Paulo está dizendo... Vocês foram chamados. Então o que é ser chamado na graça? É chamar a ser participante de todos esses benefícios gratuitos que vêm da cruz e nenhuma outra coisa mais. E as demais coisas, pastor, eu preciso ser abençoado. E as demais coisas Deus cobra. Porque eu vejo, tem que pagar preço por isso, fazer campanha, eu tenho que lutar por aquilo, lutar por isso. É isso que eu vou pregar o tempo todo. Eu tenho que guerrear o tempo todo, porque se eu não cumprir todas essas coisas, eu não alcanço a bênção de Deus. Isso é verdadeiro ou é falso? Se você tivesse lá numa prova e uma das questões fosse verdadeiro ou falso, a maior parte do povo de Deus diria que estas frases que eu acabei de dizer para você seriam verdadeiras, mas elas são falsas. Falsas. Seria reprovado. Mas na maior parte da cabeça do povo de Deus, tudo tem que fazer. É que nem essa lei humana, terrestre, tudo tem um custo, você tem que pagar para ter as coisas. É assim que está na maior parte da cabeça dos crentes. Tudo tem custo, tem que pagar. E as demais coisas, vamos lá, Romanos, capítulo 8. Versículo 31 em diante. Que diremos, pois, à vistas dessas coisas? Eu não posso explicar quais coisas são muitas. Esse é o capítulo 1 de Romanos. Mas ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho,
Antes por todos nós o entregou. Agora pare e pense. Porventura não nos dará graciosamente com esse filho o quê? Todas as coisas? Não, não é possível que isso aqui está escrito. Aquele que não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará gratuitamente com o filho o quê? Todas as coisas. Isso é a graça de Deus. Deus faz por mim o que eu jamais poderia fazer. E Deus me dá gratuitamente aquilo que eu jamais poderia ter. Então, Deus me dá a salvação de graça através de Cristo e da sua obra na cruz. E com essa salvação Ele me dá todas as coisas gratuitamente. Não existe custo. Não existe custo para ter uma bênção de Deus. Não existe custo para ser salvo pelo poder de Deus. Não existe custo. Não existe obras que me dê condições que eu adquira isso. Não existe, só a obra que Cristo fez na cruz. Você entende isso? Ou isso está... Ou tem um véu na mente que você não compreende isso ainda? É de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras nenhuma, para que ninguém se glorie. Aceita isso? Pastor, mas e a salvação? Salvo de quê, pastor? Que salvação é essa? Salvo de quê? Que salvação é essa? Então vamos para a palavra de Deus. Vamos lá, João capítulo 5. O evangelho é uma coisa poderosa, poderosíssima. João 5, 24. Vamos ler só o versículo 24. O que Jesus está dizendo? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Olha lá, devagar, pastor, devagar. Em verdade vos digo. 2 pontos. Quem ouve a minha palavra, crê, acredita naquele que me enviou, o que vai acontecer com ele? Ele tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Não vai ser julgado. Não entra em juízo. Não entra mais. Por que não entra em juízo? Porque na cruz Jesus foi julgado por todos nós, por todo aquele que acredita. O meu juízo caiu na cruz sobre ele. Não entra em juízo. Mas o que aconteceu com esta pessoa? Passou da morte para a vida. Passou. Olha o verbo, passou, já aconteceu. Já passou da morte para a vida. Então quer dizer que se eu creio de verdade no que Cristo fez por mim, tenho Ele como único e suficiente Salvador, eu não entro em juízo. O meu juízo caiu na cruz sobre Jesus. Você acredita nisso? Absolvido. Totalmente. Isso é poder. Isso que é poder. Isso que é poder. Olha lá. E já passou, mas passou da morte para a vida. Então nós já passamos da morte para a vida. Então, primeira coisa, o que é ser salvo? Eu fui liberto da condenação eterna. Eu não sou mais condenado. A sentença condenatória não pesa mais sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. Eu fui absolvido por Cristo na cruz. Acredita nisso ou não? Então, salvo de quê? A primeira coisa que eu tenho que entender. Salvo da condenação eterna. Eu não sou mais condenado, eu sou salvo. O que me custou essa salvação? Me é dada por Cristo na cruz gratuitamente. Então eu quero ler devagarinho. Às vezes você está me ouvindo falar isso, mas não está entendendo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem agora a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou. Já passou de onde?
da morte para a vida. Acredita nisso? Já passou. Agora, é uma questão de fé. Por quê? A fé é que nem um interruptor. Se você entrar num lugar escuro, não acender, ainda que tenha energia lá, e lâmpadas, vai ficar escuro. Mas se você acender, ligar o interruptor, acende, tem energia e lâmpadas lá, tudo fica claro. Então a fé torna isso vivo dentro de você, real, palpável dentro do seu espírito, no teu coração. Então eu creio nisso. Jesus falou, isso aqui é verdade e nunca deixará de ser verdade. A fé acende isso. Acende ou não acende? Agora, quem não crê vai ter dúvida disso que eu estou falando. Ele é inseguro, ele não aprendeu o evangelho, mas já passou da morte para a vida e não entra em juízo. Olha que coisa. Então, geralmente fala, né, aquele julgamento. Jesus vai voltar como juiz, mas para julgar quem não acreditou. Nós não. Nós já fomos julgados na cruz do Calvário. Você crê nele, então você não entra em juízo. Não está escrito isso na sua Bíblia, tá ou não está? É verdade. Outra coisa, Romanos 8 e 1, você já sabe o que está escrito em Romanos 8:1. Paulo entendeu isso claramente. Então o que ele fala? Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo? São os salvos. Então, para aquele que é salvo, que já passou da morte para a vida, que não entra em juízo, que é salvo pela graça de Deus, agora, pois, nenhuma condenação existe para essa pessoa. Nós somos salvos. Salvos pela graça. Acredita nisso ou não? Então eu não sou mais condenado. Eu continuo sendo pecador. Eu continuo errando. Eu tenho uma natureza programada para fazer coisa errada. Eu detesto essa natureza, mas estou preso a ela e não consigo ser perfeito. Mas mesmo assim, não há condenação para mim, porque eu sou salvo. Acredita nisso? Então, salvo da condenação eterna. Nós somos salvos da condenação eterna. Para sempre. Para sempre. Acredita ou não? Que mais, pastor, nós somos salvos? Vou ler um versículo antes. Gálatas, vamos lá. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7. Isso está escrito, tem que ser pregado e ensinado. Isso aqui é evangelho. E diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Versículo 7. De sorte que já não és escravo. O que eu sou, pastor? De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, eu sou um herdeiro por Deus. Então, Jesus Cristo veio, cumpriu a lei, nos resgatou debaixo da lei, Deus nos adota como filho, manda o Espírito do seu Filho ao meu coração, e agora eu não sou mais escravo. Quando é que o crente vai acreditar que ele não é mais escravo? Não sou mais escravo, porém filho, e sou herdeiro de Deus. Que mais a salvação fez por mim? Que mais Deus me libertou? Se eu sou salvo, Deus me libertou de todas as cadeias que prendiam minha vida. Se eu sou salvo, todas as prisões da minha vida foram destruídas. Se eu sou salvo, eu não vivo mais em cativeiro. Eu não preciso que ninguém ponha a mão na minha cabeça para me libertar de nada. Eu não preciso receber unção com óleo para me libertar de nada.
Eu sou salvo, sou liberto, acredita ou não? Não preciso de agorada, de banho de descarrego, porque eu sou salvo e não sou escravo. Eu sou filho. Olha a salvação como é uma coisa poderosa. Mas a maior parte do povo de Deus não acredita nisso. Esse evangelho que escraviza, que ele precisa de libertar. O cara está 20 anos dentro da igreja, ele ainda precisa de uma libertação depois de 20 anos. Não aprendeu nada de salvação. Ainda ele precisa correr atrás de alguém que vai fazer uma oração forte para libertar. Ele não aprendeu nada do que é salvo. Se torna escravo dessa gente. Você acredita? Então, quando aquele crente novo chega na igreja e ele encontrou Jesus e é salvo, ele não sabe nada dessas verdades que eu estou te pregando. Ele não sabe. O que você tem que fazer com ele? Pegar ele. Que nem uma criança que não sabe andar. A criança tem as fases. Colinho, até as pernas ficarem firmes. Depois começa a andar, né? Vai assim, cai, levanta, chora, tal pai. O que a igreja tem que fazer? Ao invés de ensinar ela a crer em rosa, nesse feitiço que entrou na igreja, tem que pegar e ensinar o evangelho para as pessoas. Essas são as primeiras mamadeiras que ela vai tomar. Mexer com a cabeça dela, falar: olha, você é salva pela graça, vou te ensinar o que aconteceu na sua vida, Jesus te libertou, te salvou. Ensinar esse assunto para ela é a primeira comida que ela tem que comer para ter uma vida saudável. Agora, se ela for parar em outros lugares, vão falar: você tem demônio, tem macumba, tem feitiço, você está maldito. Vou acabar com a cabeça dela. E para você ser livre de tudo isso, tem que participar da campanha de todas as semanas. Não vão ensinar o evangelho. É por isso que tem tanta gente caída, angustiada, desanimada, não tem mais condições de ir na igreja, foram exploradas financeiramente, porque falaram para ela ser liberta, tinha que dar tudo que tinha. É por isso, é o falso evangelho. Então, se eu fui salvo, fui liberto da condenação eterna. Não sou mais condenado, não há mais condenação. Foi liberto das prisões. O meu Salvador Jesus Cristo, que cumpre a salvação na minha vida, me libertou. Ele é poderoso. Jesus Cristo não é um fracote que me salva e me larga na mão do diabo. Deixa o diabo pôr a mão na minha vida o tempo todo, me retalhar o tempo todo. Aí eu preciso todo, sai, tá amarrado, jogo água, sui, a vida toda sui. Tem demônio. Não, ele me salvou mesmo. Ele não é fraco, pequeno, para deixar o diabo ficar mexendo na minha vida o tempo todo. Mas a maior parte do crente acredita o quê? Ele fala que é salvo, mas o demônio, os espíritos ruins estão tudo na cabeça, na casa, o tempo todo. É isso que eles creem. Eles não sabem o que é ser salvo. Então, o que é ser salvo? Liberto da condenação eterna. Passo a ser um filho de Deus. Não sou mais escravo de nada. Sou uma pessoa perdoada. Se existisse na minha vida prisões, cadeias, Jesus destrói tudo. Ele é o meu Salvador poderoso, que cumpre a salvação de graça na minha vida. Acreditam? Olha, se eu creio nisso, eu entro numa dimensão invisível, poderosa. Se eu não creio, eu vou me sentir preso ainda. A fé abre descortina diante de você um universo invisível do Evangelho, poderosíssimo, imbatível. Se não crê, não vai enxergar, nem entende o que eu estou dizendo, vai achar que é tudo errado. Vai achar que é errado o que eu estou dizendo, porque não entende o Evangelho. Que mais, pastor, é ser salvo? Você pode me dar essa aula? Colossenses, vamos lá. Colossenses, capítulo, versículo. Isso. As pessoas não acreditam nisso. Eu não vejo ninguém na televisão pregando isso. Eu vejo só eles pregando demônio na vida da pessoa, mas não o Evangelho. Olha lá, Colossenses 1,13. Ele nos libertou, ou nos tirou da potestade ou do império das trevas. Eu gosto mais do império das trevas.
Então ele diz, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Quem acredita que foi liberto do império das trevas? Quem acredita que foi salvo pelo poderoso Jesus Cristo? E Jesus Cristo nos libertou do império inteiro das trevas. O demônio não tem poder sobre nós, nem macumba, nem olho gordo, nem inveja, nem mal olhado, nem mandinga, nada. O crente não tem medo de nada disso. Nós somos libertos do império das trevas. Acredita? Não está escrito aqui. A maior parte não acredita nisso. Não acredita. Eles têm que estar toda sexta-feira dentro do lugar para alguém pôr a mão na cabeça, lambuzar ele de óleo, chacoalhar ele, jogar ele no chão. Ele precisa disso. Ele precisa tomar o passe evangélico toda sexta-feira forte. Não é isso que você vê? E está aquele crente de 30 anos, põe a mão na cabeça. Ele acredita, ele põe a mão na cabeça dele. Fica assim, ó. É um verdadeiro zumbi. Virou um zumbi, não pensa mais, fica assim, ó. Sexta 13, sexta 13, vou lá. Fica assim, um zumbi. É ou não é? Então olha como ele é poderoso. Quando uma pessoa é salva, Jesus arranca ela do império das trevas inteiro. Não tem um demônio mais que tem poder sobre a vida dela. Nenhum. Se você crê, isso se torna a tua vida. Se você não crê, vai lá sexta-feira. O que eu vou poder fazer? Então olha se está escrito isso. Olha o que aconteceu na cruz. Olha que é a salvação pela graça. Ele nos libertou do império das trevas. Nos libertou. E nos transportou, pois nós, em um outro reino, o reino do Filho do seu amor. No qual, neste reino, nós temos a redenção pelo seu sangue e os pecados. E a remissão de todos os pecados. Então, se eu creio nisso, acabou o medo. Acabou. Acabou o medo. Eu posso estar passando no lugar e ter uma macumba lá, matar um boi lá. Tem 318 velas acesas. O que você vai fazer? Não. Vai ver aquilo, vai fugir para cá. Pode passar do lado. Ué, todo mundo não fala da glória. Vai lá, estou dando glória, estou dando glória. Vai assim. Quer dar glória? Sabe o que vai te pegar? Nada. Você acredita? Isso é fé. Isso é evangelho. Acredita ou não? Está pensando que Jesus é fraco? Está pensando que Jesus é fraco, que um olho gordo vai me pegar? Eu creio, falo, Jesus é poderoso, mas o olho gordo me pega. Você está pensando que Jesus é fraquinho? Não é não. Não é não. Me libertou do império das trevas. Quando eu entendi isso, eu vim do lugar que entrou esse negócio de batalha espiritual. Todas as pregações virou de demônio. Deixa eu falar isso para você. Uma etiqueta da marca tal tem demônio. A calça da fábrica tal, o dono fez pacto com o diabo, tem demônio. Porque o produto daquela que trabalhava com as crianças na televisão tinha pacto com o demônio. As bonecas eram tudo cara de demônio. Tinha que comprar o boneco que eles vendiam. Imagina a cabeça de quem está num lugar assim. Tudo é demônio em tudo. Eu vim do lugar assim. Mas quando entendi que me libertou do império das trevas e cria, acabou tudo isso. Tudo isso ficou onde? Debaixo dos nossos pés. Agora, qual o preço que eu paguei para ser liberto do império das trevas? Foi o voto que eu fiz? Foi o sacrifício que eu fiz? Foi o voto da fogueira santa que eu fiz, que me libertou do império das trevas? Não! Sou liberto porque Jesus me libertou por sua graça. Eu sou salvo, sim ou não? Sou salvo. Ah, meu irmão, você que tem essas paranoias na cabeça, essas coisas esquisitas na cabeça, esse monte de pensamento estranho que entra, que vai para lá, medo disso, medo daquilo. Se você crê nisso que eu estou te dizendo, meu Deus do céu, você vai descobrir
que você é um liberto. Vai limpar essas coisas. Vai limpar. É porque você não é seguro no Evangelho. Por isso que a tua cabeça é cheia de dúvida assim. Me libertou do império das trevas. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Tudo me é dado de graça. Eu sou salvo, e salvação também é isso aqui. Libertou-nos do império das trevas. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Olha, meu Deus do céu, como é que eu posso fazer para você crer e entender? Depende da igreja que você passou, você traz um monte de escravidão na cabeça. Depende dos teus primeiros mestres com quem você conviveu, ou ele te pregou o evangelho, ou ele pôs um monte de lixo na tua cabeça. Se você, os teus primeiros anos de vida espiritual, você ficou enfiado numa igreja que só revelava, você ficou anos enfiado em só revelação, tudo é revelação, uma mulher lá na frente, ralabacarabacaia, eis que te digo, ela vê tudo e você não vê nada. Você está complicado a tua cabeça, porque você trouxe esse lixo todo. Se você só viveu numa igreja no começo da sua vida de fé, que só fez campanha, voto, você acha que a vida em Deus é só campanha, voto, fogueira e sacrifício? Então você está com a cabeça entuchada disso. De que igreja você veio? Quem foi os teus primeiros mestres que te ensinaram? Eles enfiaram um monte de coisa na tua cabeça se eles não pregaram o evangelho simples para você. Agora tem uma enorme dificuldade. Uma pessoa que ficou no lugar 20 anos acreditando que estava na mão do diabo, como é que ela pode crer que foi liberta do império das trevas? Ela tem que ouvir isso, ouvir 1000 vezes. Então eu entendo a dificuldade de crer. Mas que se você creu em Jesus Cristo e você é salvo, você foi liberto do império das trevas. Foi ou não foi? João 8, vamos lá, João 8. Presta atenção. Versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Agora, no versículo 36, se o filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, como é que uma pessoa é liberta? Na nossa mente foi posto isso: eu tenho que gritar, pôr a mão, chacoalhar, passar óleo, todo mundo. E o conhecimento a pessoa não tem. Mas Jesus Cristo disse: como é que eu vou ser liberto? Conhecereis a verdade. Conhecer a verdade. Conhecereis a verdade conhecida. Você é liberto pelo conhecimento da verdade. Conhecereis, conhecer. Se a pessoa está num lugar onde tudo é demônio e ela conhece essa verdade, crê, a verdade conhecida libertará a vida dela. Conhecer. Você é liberto por aquilo que você conhece da verdade. Presta atenção. Você é liberto por aquilo que você conhece da verdade. Isso é a verdadeira libertação. Depois ele fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Filho já nos libertou. Você é salvo. Salvo pela graça. Esse Filho nos libertou na cruz do Calvário, já nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Você é salvo pela graça, Jesus é teu Salvador. Você é livre. Ah, se eu creio nisso, eu saio daqui hoje livre. Tem nada que me prende, nada, nada, nem medo, nem necessidade, nem medo de doença, nada, nem de demônio, de nada. Eu estou livre. Conheço a verdade. O Filho me libertou. Eu quero ver o que vai me prender. Quero ver. O Filho nos libertou na cruz, acredita ou não? Então, a igreja não é um monte de coitado que precisa de libertação, uma atrás da não para nunca. Um monte de gente fraca, chorosa, que depende de um líder para pedir oração, para ele fazer alguma coisa por você. A igreja não é um monte de gente fraca, né? Que depende de uma liderança. Ele é poderoso, a oração dele forte. Não, a oração forte é tua, poderoso é você, meu irmão. Acredita ou não? A verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Você que está me ouvindo pela internet, quanto sacrifício você fez, quanto voto, quanta coisa orada levou para a tua casa, quanta rosa, quanto pano passou óleo na tua casa. Até hoje você não foi livre. Sabe por quê? Porque você não conhece o Evangelho. Quantas campanhas você fez, não foi livre, porque não conhece o Evangelho da graça de Deus. Não conhece. Mas está conhecendo agora, vai ser liberta. Vai ser. Acredita nisso? Volta a Gálatas, onde começamos. Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho. Então, espera um pouquinho. O que aconteceu com os Gálatas? Paulo explicou e chamou eles na graça. Eles entenderam a graça. Mas agora eles estavam passando para um outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Não vou falar para você que o pessoal da lei entrou lá. O pessoal do Velho Testamento, os judaizantes entraram lá na igreja e disseram, não, tudo que Cristo fez, nada disso, você tem que voltar para a lei, guardar o sábado, você tem que voltar para o velho, é lá que está a salvação. Não vou falar isso, mas quero falar dos dias de hoje. Vou falar dos dias de hoje. Eu mandei para alguns aqui da igreja um videozinho que eu recebi pelo WhatsApp. Então eu vou falar 10 coisinhas aqui, 11, que aparecia nesse videozinho. O outro evangelho. Nesse videozinho aparecia lá um pastor gordinho, pastor dos milagres. Né? Presta atenção, querido, não disperse, mesmo que está calor. E sabe o que ele estava oferecendo para as pessoas? Ele estava assim no púlpito, cheio de saquinho de cimento, assim, ó. Ele dizia que era o cimento abençoado e ungido da casa própria. Ou estás passando para outro evangelho. Não é o evangelho da graça de Deus. Um montão de saquinho de cimento e cimento da casa própria. Você vai acreditar nisso? Para mandar um dinheiro para aquela conta, porque você vai ter um cimento da casa própria. O que tem a ver isso com o evangelho? Aí apareceu uma outra parte de um videozinho. Um outro com um monte de lâmpadas. Tudo orando, consagrando as lâmpadas. Porque aquelas lâmpadas ungidas você ia distribuir domingo, segunda e terça. E aquelas lâmpadas ungidas iriam iluminar os seus caminhos, iluminar tudo, te dar bênção, vitória. Mas você tinha que mandar uma oferta, e você vem com o comprovante do pagamento para levar a lâmpada ungida para a tua casa. Passando para um outro evangelho. Outro evangelho. Que mais apareceu? O kit de beleza da rainha Esther ungido. Você já viu isso? Você já viu isso? Kit de beleza ungido, meus irmãos. Uma bispa aí que vocês devem saber,
um monte de coisinha de beleza, ungido para as irmãs, 7 dias que eu tinha que levar o kit de beleza da rainha Esther para casa. Isso é evangelho. Vocês estão passando para um outro evangelho. Continua. Bom, não vou nem falar da água ungida, que o pastor estava cheio de garrafinha de água, né? Agora um outro lá com uma redinha do milagre. Pelo amor de Deus. Uma redinha assim desse tamanho, redinha do milagre. Ele estava precisando de contribuição, então ele tinha uma redinha que quem mandasse aquela importância para eles e mandasse o recibo, ele ia mandar a redinha do milagre para a pessoa. Você acredita nisso? Não vou nem falar do judaísmo, falar dessa loucura, esse falso e mentiroso evangelho dos dias de hoje. É impossível não falar essas coisas, meus irmãos. Redinha do milagre, que mais? Um monte de par de meias ungidas, né? Aí você ia calçar o pé na meia ungida, né? E onde pisar a planta do vosso pé com a meia ungida é o lugar que eu tenho dado. Meia ungida da bênção. Você acredita? Não, isso é verdade, meus irmãos. Mas essa foi demais. Você já viu aquele vendedor de vassoura ambulante que às vezes para na porta, ele amarra todos os cabos assim, tem aquele mundo de vassoura assim. Dificilmente passa, mas antes passava mais. Tinha lá um pastor e os subordinados, ele com aquele mundo de vassoura. Então ele estava fazendo a campanha da vassoura ungida. Que você ia pegar aquela vassoura ungida, eles iam distribuir para primeiro o mal está sempre na tua casa, e aquilo era para varrer o mal do seu escritório, da loja, dos seus negócios. Vassoura ungida. Está se passando tão depressa para um outro evangelho, que não é o evangelho da graça de Deus. Vassoura ungida, você já viu isso? Paulo já distribuiu vassoura ungida, está escrito na Bíblia. E a colher de pedreiro, essa é demais. Essa é uma colher de pedreiro lá ungida para você passar. Eles estavam construindo lá uma coisa. Então estão distribuindo um monte de colher de pedreiro para passar no seu negócio. É sempre, tudo ligado ao negócio, à empresa, ao processo. Sempre assim, você ia passar a colher de pedreiro, porque simbolizava aquilo que eles estavam construindo. E a fronha do Salmo 91. Um monte de folha ungida para você pôr no travesseiro. Aí você dava oferta de R$91. Não vou falar mais nada, só o último. Você soube que um certo apóstolo sofreu um atentado aí, não é? Você soube, todo mundo soube. Agora a camisa dele está fazendo milagre. Você viu isso? Você viu o vídeo? Estão pegando a camisa manchada com sangue, passando num tal de manto. O sangue, olha, a camisa dele com sangue, meus irmãos. Passando num manto lá que vão levar para o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes com a impressão digital de todo mundo. E você vai alcançar milagres extraordinários. Com a camisa, com o sangue do cara que agora faz milagre. É o fim. É o fim. É o fim. Você está entendendo o que eu estou te dizendo ou não? É o fim. Olha quanta sujeira. Olha que Paulo está dizendo. Vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para um outro evangelho. Então esse é o outro evangelho que está na mídia. Esse outro evangelho falso que está aí na televisão, que você está vendo. É esse mundo de gente que está atrás do dinheiro das pessoas. É só isso, mas não falam nada do que Cristo fez na cruz. Tiraram Jesus do evangelho, tiraram a obra da cruz do evangelho, anularam tudo isso. Substituíram por essas coisas. Você vai acreditar que a camisa manchada de sangue vai fazer milagre? O sangue dele agora é mais poderoso que o sangue de Jesus. Meus irmãos, eu estou falando isso para você. Eu não tenho espírito de ira nem de raiva, eu tenho paz. Mas é inacreditável o que estão fazendo com aquilo que dizem ser o evangelho.
a sujeirada, a falsidade, a segunda intenção, a exploração das pessoas simples, que não pensam, que não enxergam, e daqueles que não entendem o Evangelho. Então Paulo fala: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Agora, olha como isso é grave que Paulo fala: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Essa gente traz perturbação para o povo, conflito, medo, insegurança. Alguns que vos perturbam e querem perverter. O que é uma coisa pervertida? Foi uma coisa pura que perdeu a pureza, foi manchada, está mesclada com coisa suja. Isso é o evangelho pervertido. Querem perverter o evangelho de Cristo. Agora Paulo fala: mas ainda que nós, é como se ele dissesse assim: olha, se um dia eu mudar e começar a pregar coisa que não seja esse evangelho que eu preguei para vocês, pode me amaldiçoar, eu estou desviado. Olha o que ele fala: mas ainda que nós, ele, Paulo, ou um anjo vindo do céu, ele fala assim, se vier um anjo do céu brilhante assim, brilhando, e pregar coisas que vão além desse evangelho da graça, o que eu tenho que fazer? Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja o que? Anátema, amaldiçoado. Olha como Paulo usou uma expressão forte para mostrar quão grave é esse evangelho pervertido, mentiroso. Ainda que apareça um anjo pregando coisas que não diz em acordo com o evangelho, seja o que? Maldito, amaldiçoado. Você acredita nisso? Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesses, seja o que? Olha como a coisa é séria. Anátema, maldito, maldito. Agora eu vou continuar a leitura para nós terminarmos. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? O que interessa? É servir a Deus ou servir aos homens? Fazer o que Deus quer ou o que os homens querem que você faça? O que interessa? Você é crente verdadeiro? O que importa é obedecer a Deus, não os homens. Porventura eu procuro o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, se você agrada a homens, não é servo de Cristo. Não é servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, isso que nós acabamos de dizer é o evangelho segundo o homem, segundo o interesse das empresas, segundo o interesse de pessoas, não o interesse de Deus. Nossa, eu estou muito brabo hoje. Estou meio agressivo. Não. O evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, hoje nós vemos um quadro semelhante aos Gálatas. As pessoas estão deixando o evangelho da graça de Deus, o evangelho onde Cristo é o centro de tudo. O evangelho do Cristo crucificado é o centro de tudo. Vem tudo de graça dali. Estão anulando isso e correndo atrás desse outro evangelho segundo o homem. Está acontecendo isso. Esse é o quadro. E a multidão corre atrás disso e abraça isso e luta por isso. Uma multidão cega que não conhece o evangelho da graça de Deus. Você aceita essa palavra? Meu irmão, é preferível ficar sozinho, abandonado, do que pregar esse falso evangelho. É preferível ficar sozinho, abandonado, do que pregar esse falso evangelho. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar.